Gênesis 23. A morte de Sara e a compra da sepultura em Macpela. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão a carpir Sara e a chorá-la. Gênesis 23, 1 e 2. Sara morre com 127 anos. Princesa, mãe da promessa. Abraão chora. O homem de fé também lamenta. Promessa não anula dor. Fé não é negar o luto, é chorar com esperança. Depois, se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Hete, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. Gênesis 23, 3 e 4. Abraão se levanta do luto e negocia. Estrangeiro e peregrino sou. Não tem terra, mas tem promessa. Quer sepultura própria. Fé compra chão quando a vida inteira é promessa. E responderam os filhos de Hete a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar o teu morto. Gênesis 23, 5 e 6. O mundo reconhece, príncipe de Deus. Testemunho em vida gera respeito na morte. Oferecem a melhor sepultura. Mas Abraão não quer favor, quer posse legítima. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em possessão de sepulcro entre vós. Gênesis 23, 7 a 9. Abraão se inclina, honra, pede a cova de Macpela. Quer pagar o preço justo. Não toma de graça o que Deus prometeu. Integridade na dor. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Hete, e respondeu Efrom, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo, ta dou. Sepulta o teu morto. Gênesis 23, 10 e 11. Efrom oferece tudo de graça diante do povo. Gesto público. Mas Abraão insiste. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas, se tu estás por isto, ouve-me. Peço-te, o preço do campo o darei. Toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. Gênesis 23, 12 e 13. Tomarei pelo preço. Abraão não quer dívida com Canaã. A terra da promessa será comprada, não doada. Testemunho limpo. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me. A terra é de 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta, pois, o teu morto. Gênesis 23, 14 e 15. 400 siclos. Preço alto. Efrom minimiza. Que é isto entre nós? Mas cobra. Abraão não barganha. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e pesou Abraão a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Hete. 400 siclos de prata, correntes entre mercadores. Gênesis 23, 16. Abraão paga. Prata pesada, moeda corrente. Escritura pública diante de todos. A primeira posse legal na terra prometida é uma sepultura. Fé começa com um túmulo, esperança de ressurreição. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Hete,
de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Gênesis 23, 17 e 18. Contrato confirmado. Campo, cova, árvores, limites, diante de testemunhas. Deus cumpre promessa por etapas. Primeiro, um túmulo, depois uma nação. E depois, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele está se confirmaram a Abraão, pelos filhos de Hete, em possessão de sepultura. Gênesis 23, 19 e 20. Sara descansa em Canaã. Abraão planta os mortos na terra da promessa. Quem enterra em fé, colhe em esperança. Gênesis 24. O casamento de Isaque e Rebeca e a providência de Deus. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe, agora, a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Gênesis 24, 1 a 4. Abraão velho, abençoado em tudo. Mas falta esposa para Isaque. Faz o servo jurar, nada de cananeia. A linhagem da promessa não se mistura. Casamento é aliança, não só afeto. Vai à parentela, direção clara. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Porém, se a mulher não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Gênesis 24, 5 a 8. O servo teme. Abraão proíbe. Isaque não volta. A promessa está em Canaã. O Senhor enviará o seu anjo adiante de ti. Fé delega, mas crê na providência. Se ela não vier, está livre. Mas Isaque não sai da terra. Propósito não negocia. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Gênesis 24, 9 e 10. Servo fiel, 10 camelos, riqueza do Senhor, missão com recurso. Vai para a cidade de Naor. Obediência com preparo. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água, e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Gênesis 24, 11 e 12. Para no poço, hora das mulheres. E ora. Oração específica, dá-me bom encontro. Dependência, servo ora como patriarca, Deus ouve empregado fiel. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água. E as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a que designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizeste beneficência a meu senhor. Gênesis 24, 13 e 14. Sinal claro. Não sorte, providência. Beber e dar aos camelos. Serviço, generosidade, força.
10 camelos bebem até 500 litros. Quem se oferece para isso tem coração grande. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Gênesis 24, 15 e 16. Antes de acabar a oração, Rebeca chega, neta de Naor, da parentela. Formosa, virgem, trabalhadora, Deus responde rápido quando o pedido está no centro da vontade dele. Então, o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Gênesis 24, 17 a 19. Rebeca faz exatamente o sinal. Bebe, meu senhor, e tira a água para os camelos. Trabalho pesado, coração pronto. Deus prepara gente antes da gente orar. E apressou-se, e vazou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Gênesis 24, 20 e 21. Servo observa em silêncio. Discernimento. Nem toda coincidência é providência. Espera confirmar. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Gênesis 24, 22 e 23. Presentes. Pergunta. Hospitalidade. Tudo se encaixa. Deus escreve reto em linhas certas, e ela lhe disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Gênesis 24, 24 e 25. Confirmação. Casa de Naor. Tem lugar. Porta aberta. Deus alinha detalhes. Então, inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Gênesis 24, 26 e 27. Servo adora no meio da rua, reconhece: o Senhor me guiou. Deus dirige quem depende. A jornada foi prosperada. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. Gênesis 24, 28 e 29. Rebeca corre. Labão corre. Quando Deus age, corações se movem. A casa se mobiliza. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Gênesis 24, 30 e 31. Labão vê os presentes e abre a casa. Bendito do Senhor. Reconhece a mão de Deus. Hospitalidade oriental. Providência divina. Então veio o varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E disse: Fala. Gênesis 24.
32 e 33. Servo não come antes de falar. Prioridade na missão. Negócio do Senhor primeiro que a fome. Fidelidade. Então me disse: eu sou o servo de Abraão, e o Senhor tem abençoado muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, e vacas, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele lhe deu tudo quanto tem. Gênesis 24, 34 a 36. Testemunho. Conta a história toda. Deus abençoou, Sara gerou, Isaque herdou, evangelho antes do pedido, apresenta o noivo antes da proposta. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito, mas irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Gênesis 24, 37 e 38. Explica o juramento. Princípio claro. Casamento dentro da fé. Santidade na escolha. Então, disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família, e, se não te derem, livre serás do meu juramento. Gênesis 24, 39 a 41. Relata a fé de Abraão. O Senhor enviará o seu anjo. Testemunho gera fé nos outros. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu, agora, prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: dá-me agora um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. Gênesis 24, 42 a 44. Repete a oração e o sinal. Transparência. Mostra que não foi acaso. Deus guiou cada passo. E, antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte, e tirou água. E eu lhe disse: dá-me de beber, peço-te. E ela se apressou, e abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Gênesis 24, 45 e 46. Confirmação diante da família. Deus respondeu antes da palavra sair. Providência pontual. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E, inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Gênesis 24, 47 e 48. Adoração de novo. Encaminhado pelo caminho da verdade. Deus guia em verdade, não em sentimento. O servo celebra antes da resposta final. Agora, pois, se vós haveis de fazer beneficência e verdade a meu Senhor, fazei-mo saber. E, se não, também mo fazeis saber, para que eu vá ou à direita ou à esquerda. Gênesis 24, 49. Proposta direta. Beneficência e verdade. Sim ou não. Servo não manipula, expõe. Então, responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma-a e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor.
Gênesis 24, 50 e 51 reconhecem: do Senhor procedeu. Quando Deus age, até a família entende. Toma e vai. Consentimento imediato. Propósito claro dispensa debate. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo joias de prata, e joias de ouro, e vestes, e deu-as a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Gênesis 24, 52 e 53. Adora de novo, entrega dote, honra a noiva e a família, aliança selada com presentes, noiva valorizada. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. Gênesis 24, 54 a 56. Come, bebe, mas não atrasa. Não me detenhais. Urgência da missão. Servo não procrastina a vontade de Deus. E disseram: chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? E ela disse: irei. Gênesis 24, 57 e 58. Rebeca decide: irei. Fé que responde: deixa tudo por uma promessa, figura da igreja que segue o chamado do Espírito ao noivo. Então despediram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sê tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Gênesis 24, 59 e 60. Bênção profética. Milhares de milhares, porta dos inimigos, eco da promessa a Abraão. A bênção segue a obediência. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, à tarde, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Gênesis 24, 61 a 63. Rebeca parte. Isaque ora no campo, à tarde. No poço Lai-Roi, Deus que vê. Encontro marcado pelo céu. Noivo e noiva se acham em oração. Rebeca também levantou seus olhos, e viu a Isaque, e desceu do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Gênesis 24, 64 e 65. Olhos se encontram. Quem é aquele? Meu senhor. Véu de respeito, pureza e reverência. O servo apresenta. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 24, 66 e 67. Isaque leva Rebeca à tenda de Sara. Amor e consolo. Casamento cura luto. Providência fecha a história com afeto. Deus não só cumpre, ele consola. Síntese. O que aprendemos com Gênesis 23 e 24? Gênesis 23 e 24 falam de morte, sepultura e casamento, e mostram que Deus é fiel na dor e na providência. Abraão chora, Sara, mas se levanta. Negocia com honra e compra Macpela, a primeira posse na terra prometida, provando que fé anda com integridade até no luto e que promessa começa com um túmulo que aponta para a ressurreição. Depois, já velho, ele cuida do futuro de Isaque e manda o servo buscar esposa longe de Canaã,
porque a aliança não se mistura, e crê que o anjo do Senhor iria adiante. O servo ora com sinal claro, e antes de terminar, Rebeca aparece, serve água para os camelos e revela um coração disposto, mostrando que Deus prepara a gente antes da gente pedir. Tudo se confirma. A família reconhece que o negócio vem do Senhor. Rebeca diz, irei, e parte em fé. E Isaque, orando no campo, recebe a noiva que consola seu coração. Aprendemos que luto não anula promessa, que casamento é direção de Deus, que oração específica tem resposta específica e que quando a gente obedece, o céu alinha encontros, abre poços e escreve histórias de amor que curam. Deus guarda a linhagem, honra a fidelidade e conduz cada detalhe. Nos próximos 2 capítulos veremos Gênesis 25 e 26. A morte de Abraão, o nascimento de Jacó e Esaú, e como Isaque anda nos passos do pai entre promessas e provações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima.